Olá, colega alimentarista. Aqui, eu estou passando hoje para poder conversar com todos os colegas da turma do direito. Esse pessoal da turma do direito que eu quero conversar é o pessoal que é bacharel em direito ou advogado há mais de 3 anos, está entre 3 a 10 anos aí depois de formado, e que está hoje vendo o mercado, passou aquela lua de mel, vamos dizer assim, do período inicial da formatura, e que após um tempo de exercício no mercado percebeu algumas dificuldades, algumas dores, algumas situações complicadas que eu percebi também durante esse período, que é a falta de remuneração devida, um excesso de trabalho, uma cobrança muito grande, uma dificuldade de atuar dentro do judiciário. O judiciário ele está cada vez mais buscando soluções que às vezes divergem daquilo que nós temos senso de justiça. Falta tempo para que a gente possa eh, ter um desenvolvimento intelectual também, conviver com a família, uma qualidade de tempo. Então, se você está nessa situação, tem percebido isso, e você quer mudar para uma nova área, fazer uma transição, não sair do direito, né, mas fazer uma transição daquilo que você estava planejando, ou vem planejando, executando durante todo esse período, ou quer agregar uma nova área para depois transitar, se ela for bem-sucedida. Então, se você quer conhecer essas oportunidades, essa possibilidade, vem conversar comigo, vem acompanhar aqui a gente. Logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre esse assunto, vou te mostrar onde eu estou vendo uma oportunidade muito grande para todos os colegas e que é uma possibilidade que eu acho que vai mexer com você que está nessa situação que eu referendei aqui anteriormente, tá certo? Logo depois da vinheta. Com colegas alimentaristas da turma do direito, aqueles que já estão como bacharéis ou advogados de 3 a 10 anos atuando e que estão tendo as dificuldades, sentindo as dificuldades de estar no mercado, um mercado muito competitivo, uma qualidade de competição muito baixa. Então, as pessoas hoje estão apelando para a questão não de qualificação, de conhecimento, mas de preço. Então, estão aviltando os honorários, né? Pessoas que estão atuando dessa forma. Até o próprio empregador, muitas vezes, ele ou então o próprio cliente, ele quer negociar sempre para baixo os nossos honorários, a gente não consegue ter uma remuneração digna, a gente trabalha muito, tem muitos conflitos, tem que quem trabalha na parte do contencioso, né, tem que entrar em contato com os tribunais hoje também estão sobrecarregados, né, estão com um número muito grande de processos, os juízes estão sobrecarregados, nós temos muitas vezes a oposição, nem sempre tão leal do pessoal do Ministério Público, todos esses problemas que vocês devem ter passado, né, e para aqueles que, querem fazer área pública, não é aqui a orientação principal, mas para aqueles que já estão alocados dentro do setor público, mas querem agregar mais uma outra possibilidade, de conhecimento e de trabalho que seja mais próximo para essa área da justiça, que possa, promover, qualidade de vida, uma remuneração melhor, um reconhecimento, porque hoje nós estamos perdendo muito reconhecimento, tanto social quanto o reconhecimento, de status próprio, né, da questão da comunidade, do próprio dos próprios profissionais dentro do próprio direito. Se você quer buscar isso daí, vem aqui que eu vou lhe mostrar a minha visão, e eu espero que eu lhe convença que existe esperança para tudo isso que eu falei, né, para resolver esses problemas e que se encontra dentro dessa proposta que eu vou trazer para vocês, tá. Então, eu vou iniciar uma apresentação breve de slides e vocês venham acompanhando, tá, sobre o que a gente vai falar. Mas antes deixa eu me apresentar, né, quem vai conduzir essa apresentação, tá. Então, meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, né. O que que é alimentarista? É um estudioso do setor agroalimentar e nutricional brasileiro. Então é o sistema que produz alimentos, que gera alimentos para a gente no Brasil e no mundo. Aí eu estudo esse sistema. Por que que eu estudo esse sistema? Porque minha formação foi toda nesse sistema, né. Então há mais de 33 anos eu sou veterinário, produtor de alimentos, sou produtor rural também, produzo alimentos há mais de 33 anos. Eu sou advogado com especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, associado a essa questão da produção de alimentos, então sempre tive esse olhar de buscar como a gente pode entrar dentro desse setor agroalimentar do agronegócio, né, o setor do agronegócio é o setor que movimenta a alimentação, tá certo? E sou nutricionista também, nutricionista voltado para a questão da nutrição comportamental. Por que que a gente come o que come? Quer dizer, os aspectos do consumo, né, como a gente, trabalha a relação com o alimento, quais escolhas alimentares que a gente faz, por que que a gente faz, né, a questão do marketing nutricional, né, que nos impõe muita coisa. Então, essa parte da nutrição também ela tem muito a ver com que, um dos fatos que eu vou mostrar para vocês do sistema alimentar e venho, eh, desenvolvendo também, concluí agora recentemente o curso de gestão de TI para poder desenvolver esse trabalho de informação e comunicação, utilizando as mídias digitais que nós temos, para aproximar e trazer todo esse conteúdo e essa experiência e compartilhar com vocês, colegas, que esse é o meu objetivo. Compartilhar a experiência com vocês, trocar informações e formar um grande grupo de pessoas que queiram trabalhar nesse mesmo sentido.
Se você quiser também conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui no próprio YouTube, você pode se inscrever aqui no nosso canal, você vai ter as notícias aí de primeira mão. Curta também, se você gosta daquilo que eu falo, se você quiser saber mais também. Eh, Tem o LinkedIn, que eu também publico dentro do LinkedIn, tem uma página, trabalho sobre esse assunto, e tem meu Instagram. Eu também falo sobre isso, né, para você contextualizar em relação às possibilidades, né, daquilo que é o alimentarismo, daquilo que eu venho propor, tá? Então vamos iniciar a nossa apresentação sobre a visão que eu tenho para você. Profissional de direito, seja bacharel, seja advogado, que tem de 3 a 10 anos de formado e que quer ter uma outra possibilidade de enxergar uma carreira, tá? Dentro da área do direito com melhores benefícios, tá certo? Então, a proposta que eu trago hoje para vocês é um chamamento, tá? Mais do que uma proposta, é um chamamento. Turma do Direito, vamos alimentar o Brasil. Tá? Então, eu trago um fato que nós temos, que aí eu vou mostrar para vocês de onde vem essa questão. E é lógico, eu venho percebendo isso há muito tempo, mas recentemente houve essa publicação desse artigo que chamou essa minha ideia de convocar os colegas da turma do direito, tá? Então vamos primeiro fazer uma avaliação como é que está a situação do direito. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 4 milhões de bacharéis em direito, tá? E aumentando. É lógico, a cada ano se formam algo em torno de 300 e poucos mil bacharéis em direito e outros, né, vão saindo, vamos dizer assim, da profissão, não vão mais atuando e não vão ser identificados, mas a tendência é que esse número continue crescendo. E nós temos hoje mais de 1,5 milhão de advogados, tá? Então nem todos os que são bacharéis de direito fazem a OAB, ou muitos que fazem não passam, né, e aí acabam desistindo de atuar dentro da advocacia, mas atualmente nós temos mais de 1,5 milhão de advogados, e a tendência é que continue crescendo, mais lentamente, mas continue crescendo. E, ao mesmo tempo, nós temos um mercado, que é essa parte que eu atuo, que é o mercado alimentar, que ele fatura. Durante o ano de 2024, por exemplo, ele faturou 2 trilhões de reais em 2024. Então, nós temos um grupo muito grande de colegas da área do direito, sejam bacharéis, sejam advogados ou de outras áreas, dentro do mercado, né, de profissionais de direito, e temos um mercado alimentar de 2 trilhões de reais que é desconhecido da grande maioria desses colegas, bacharéis em direito e advogados, tá? Então, o que eu venho agora propor para vocês é exatamente alinhar essas possibilidades e dar uma visão de como vocês podem conhecer, entrar e atuar nesse mercado, né? Eu trouxe aqui um ponto para que nós possamos começar sobre por onde o advogado pode atuar. Recentemente houve uma publicação numa revista chamada Nature, né, uma revista científica conhecida já de muito tempo, e mundialmente conhecida, que tem um ramo que chama-se Nature Food, que trabalha com essas partes de alimento, né? E essa Nature Foods, ela fez uma pesquisa, publicou uma pesquisa, onde os pesquisadores avaliaram 185 países no mundo para verificar qual era a autossuficiência daquele país em relação aos alimentos, 7 grupos de alimentos, né? Eles referendaram 7 grupos de alimentos principais, compõem uma dieta que engloba o mundo todo, e quais os países que eram autossuficientes para produzir esses alimentos, né? E por que essa preocupação? Bom, recentemente vocês têm visto que os Estados Unidos, né, principalmente, ele tem declarado uma guerra contra a globalização, né? O livre comércio, as barreiras de negócio, de compra, venda de alimentos, de produtos e serviços. E isso daí tem indicado que aquele ciclo de globalização que nós tínhamos, que é o que funciona, que tem funcionado e mantido todo o sistema alimentar mundial, que é o que traz alimentos que faltam de outros países, você produz aqui o excedente, você exporta para outros, isso daí vai ficar mais restrito. E o alimento é uma questão de segurança nacional, tá certo? E desses grupos, desses 185 países, tem um país que é autossuficiente. O país que é autossuficiente, eu não vou dar o spoiler já, é a Guiana, tá? É a Guiana Inglesa, essa que vizinha nossa ao Brasil aqui, que tem 800 mil habitantes, mas consegue produzir todos os 7 grupos alimentares de forma a alimentar, né? De forma a ter essa autossuficiência, caso haja um embargo, vamos dizer, que ela fique fechada a qualquer país, como aconteceu com Cuba, né, por exemplo, durante um período, ela consegue se manter com os alimentos que ela produz para poder manter a população durante esse período todo, né, e através do sistema que ela tem. Abaixo da Guiana,
tem 2 países que têm 6 dos 7 grupos alimentares, e que são autossuficientes, né, conseguem produzir de forma a atingir essa autossuficiência em 6 dos 7 grupos alimentares, que são a China, com 1.400.000.000 de habitantes, é muita gente, e eles conseguem 6 dos 7. Então a gente pode mais à frente investigar, a gente vai investigar sobre como a China atinge isso, e o Vietnã, né, que, fica também naquela região ali da Ásia, e que ele consegue manter 6 dos 7 grupos. O Brasil, ele está abaixo da China, e ele produz 5 dos 7 grupos alimentares, ele é autossuficiente dos 5 dos 7. E eu vou dar mais um spoiler, são 2 grupos alimentares que o Brasil não é autossuficiente, mas que rapidamente ele pode atingir essa autossuficiência, que é o grupo de peixes, de pescados, e o grupo de verduras, né, que seriam aqueles que estão dentro da horta lá, né, que a gente vê nas hortas, em geral, né, nos quintais e tudo, são, alimentos que o Brasil ele não é autossuficiente, certo? Então, dentro dessa parte de verduras, por exemplo, e peixes, o Brasil ele consegue rapidamente atingir essa autossuficiência, pelo fato dele estar numa região tropical, uma região que não tem neve, uma região onde você tem solo à vontade, lugares amplos, né, muita terra para poder plantar ainda, tem uma quantidade de água suficiente, né, para poder produzir, inclusive no caso de peixes, né, produzir através de criação de peixes, né. Então, o que eu venho trazendo para vocês, para os colegas, uma das possibilidades é que nós participemos de um grupo, de uma comunidade, e aí eu preciso, para que a gente possa produzir, nós precisamos, né, quando eu preciso, falo eu preciso brasileiro, os brasileiros precisam, que haja um maior envolvimento do pessoal da turma do direito. Por quê? Porque o que está impedindo a gente atingir essa autossuficiência são 2 fatores que eu visualizo principais. Uma, falta de política, né, de política pública para atingir isso. E outra, uma questão de regulatório. Como não tem a política pública para poder alinhar o regulatório com esse foco, acaba tendo uma série de obstáculos, né, para essa produção, para que nós possamos atingir a autossuficiência. E eu vejo nos colegas do direito, na turma do direito, uma capacidade, exatamente pelo conhecimento das leis, pelo conhecimento da estrutura do Estado, da formação de políticas públicas, conhecimento de como as normas são produzidas, do legislativo, do funcionamento do legislativo, aquilo que nós temos, que nós aprendemos dentro das nossas faculdades, né? É uma capacidade de fazer essa integração e esse sistema funcionar melhor, o sistema agroalimentar funcionar melhor para que nós possamos atingir essa autossuficiência. E eu faço até um desafio. Eu creio que nós consigamos fazer isso, havendo empenho, havendo mobilização, num prazo de 5 anos. Né? Então, até 2030, no máximo até 2035, nós vamos atingir essa autossuficiência, além de manter e melhorar toda a cadeia de autossuficiência e produção que nós já temos. Então, isso é uma demanda que, inclusive, os países do mundo procuram dentro do Brasil, que ele aumente a produção para que o excedente possa ser vendido para outros países, né? Lembra que eu falei que são 185 países, sendo que só um é autossuficiente. Então, existe uma série de outros países que precisam dos alimentos que o Brasil produz, né, os excedentes, inclusive, e o objetivo é exatamente nós que somos do direito trabalhar com essa questão do direito humano à alimentação adequada para o nosso país e ajudar os outros países a atingir isso. Então, se você achou interessante essa proposta, eu solicito para que você que venha participar desse grupo. Eu estou montando agora, estou iniciando, que é esse grupo que eu chamo de comunidade alimentarista, tá certo? Essa comunidade alimentarista são grupos de colegas que eu estou convocando advogados, principalmente, mas já vão ter colegas de várias áreas, exatamente pelas minhas formações múltiplas. Eu converso e tem consultores de várias áreas, para que a gente possa fazer esse plano ambicioso, apresentar essa proposta, mobilizar e aí você vai ver que você vai começar a se diferenciar, né, dos outros colegas advogados, porque ninguém fala sobre isso. São poucas pessoas que conhecem sobre o assunto e que têm essa formação transversal que eu tenho, que possa compartilhar com os colegas para que a gente possa elaborar um sistema cada vez melhor. Então, eu solicito, se você tem interesse, se achou interessante essa proposta e está interessado também, acompanhe agora o restante da nossa apresentação, mas venha participar dessa comunidade. Seja um alimentarista, um estudioso também, como eu sou, dessas questões dentro da área do direito agroalimentar, tá certo? E aí eu deixo um QR Code para que você possa participar dessa nossa comunidade, tá? Esse QR Code, você clicou, você vai ser enviado para um local onde você vai fazer uma inscrição. É um preço barato, é R$ 9,90 por mês, para que você possa ter esse contato direto comigo, pelo WhatsApp também, e que você possa participar de algumas lives que eu vou fazer, que são privativas, e esclarecer, tirar dúvidas, né? Compartilhar conhecimentos. Eu vou compartilhar também outros conteúdos para vocês, também que são da comunidade. Mas faço essa convocação, esse chamamento para os colegas do direito, agora, nesse vídeo aqui, colegas que estão entre 3 a 10 anos de formado, bacharéis
ou advogados, tá certo? E aí, dentro desse chamamento, dessa possibilidade, eu gostaria de mostrar para vocês o que vocês vão buscar, o que a gente pode encontrar nessa proposta que eu estou fazendo, que eu denomino de agroalimentarismo, né? Esse estudo da cadeia alimentar associado ao agro, que você pode desenvolver, né, dentro de um direito, o direito a uma alimentação adequada, eu chamo de direito agroalimentar ou direito alimentarista. Então, qual é o objetivo que eu quero conduzir vocês, colegas, né, que estão, volto a repetir, que estão buscando uma transição, uma agregação de conhecimentos? Eu quero colocar para vocês, colegas do direito, a possibilidade de você atuar em todo o Brasil. Então, às vezes você está numa cidade mais rural, você está numa cidade mais urbana, você pode atuar seja no campo, seja na cidade, dentro desse sistema, a aperfeição desse sistema e achando seu nicho, seu lugar. Quando você atua com esse sistema, como não tem competição, eu volto a repetir, reitero, um oceano azul, um local onde não tem competição, se vocês buscarem essa metáfora do oceano azul, vocês vão entender o que eu falo. Você pode obter distinção e reconhecimento profissional. E através dessa distinção, de você ser distinto dos outros colegas advogados e ter esse reconhecimento, você começa a distanciar desse grupo todo e com isso acaba obtendo ótimos resultados financeiros, né? Porque exatamente essa distinção faz com que as pessoas tenham atenção naquilo que você coloca. Além disso, você vai estar contribuindo com o propósito de aperfeiçoar o sistema alimentar. Você não vai estar, você pode até estar brigando dentro do nosso sistema judiciário, do sistema judicial, né? Tentando modificar e convencer juízes e garantir o bom direito, todos têm, né? A gente sabe disso, principalmente os advogados, todos têm direito à defesa, né? Ao contraditório, etc. Mas aqui você vai trabalhar com um propósito que é seu, autônomo, você determina, né? Através daquilo que o judiciário vai determinar, de aperfeiçoar o sistema alimentar e, ao mesmo tempo, compartilhar conhecimento. Você vai estar trazendo uma série de conhecimentos que, eu te garanto, ninguém detém da forma que eu vou lhe apresentar. Vai começar a nutrir um conjunto de amizades, porque as pessoas começam a ver dentro desse sistema alimentar a beleza do funcionamento desse sistema e como você pode atuar e sua colaboração, então você começa a formar um grupo de amigos. E esse seu trabalho ele vai ser, ao final, o propósito principal vai contribuir para que você possa alimentar as pessoas, porque você está melhorando o sistema, está aperfeiçoando o sistema, tá certo? Está buscando atingir essa autossuficiência que o Brasil tanto necessita dos alimentos e, ao mesmo tempo, você consegue, através do seu trabalho, ter um resultado e contribuir para alimentar as pessoas. E, além disso, você tem, dentro do agroalimentarismo, dessa proposta que eu trago para vocês, a possibilidade de trabalhar em conjunto com profissionais de várias áreas, nos setores diversos, né, do setor agroalimentar. Então, você pode trabalhar com agrônomos, você pode trabalhar com economistas, administradores, você pode trabalhar com veterinários ou tecnistas, você pode trabalhar com nutricionistas, né? Você pode trabalhar com o pessoal da ponta, mais da ponta ali, trabalha com manipulação de alimentos, né? Restaurantes. Você pode trabalhar com o pessoal da logística, né? Supermercados, atacadões, varejo. Então você tem a possibilidade de conhecer pessoas de várias áreas, unidas no único sentido: produzir alimentos. Fazer com que o alimento chegue até a pessoa em quantidade e qualidade suficiente. E isso vai te proporcionar também a possibilidade de escolha, de autonomia, né? Então essa liberdade de escolher com que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, a possibilidade de ter, essa autonomia, ter tempo, né, porque você vai gerenciar o tempo e determinar aquilo que você vai investir melhor, é também outro objetivo que nós temos dentro do setor agroalimentar. E aí eu trago aquela menção que eu havia feito lá no início para vocês. Apenas um país é autossuficiente em comida no mundo. Eu já citei o país que é a Guiana inglesa, e está aqui essa reportagem que foi publicada na Metrópole, falando sobre esse artigo. Então, se vocês quiserem resgatar, vocês podem dar uma olhada lá, e vocês vão ver também uma série de outras curiosidades, né? Se você já quiser ir para a área do alimentarismo, ser um investigador dessa questão, né? Eu trago alguns dados para vocês poder vocês se sentirem para onde eu estou querendo trazer vocês, né? O valor bruto da produção agropecuária de 2025 totaliza 1,41 trilhão, 24 e 25, tá certo? Então, nós temos esse valor bruto da produção, que foi avaliado agora em 2025, de 2024, e totalizou 1,41 trilhão. Trilhão isso, trilhão com T de tapioca, tá, gente? 1,41. Isso é o que é produzido até dentro da porteira, né? Então, que a gente divide a produção antes da porteira, aquilo que é vendido para o produtor transforma aqueles insumos, né, que são vendidos para ele, fertilizantes, matrizes de pintinho, matrizes leitões, e transformam em produtos. Eu sempre, normalmente, dou exemplo da parte da pecuária, que é a minha área, e ali eles depois vendem esse produto para as agroindústrias que vão transformar esses produtos. Então, esse valor bruto dessa produção, além da questão de alimentos, né, tem outros embutidos aqui, mas o valor bruto da produção agropecuária totalizou 1,41 trilhão no ano passado. E o faturamento da indústria de alimentos, aquele que pegou esses alimentos
e transformou. A receita do setor chegou a 1,27 trilhão. Então, aquilo que eu falei, acima de 2 trilhões, tá certo? A gente está entrando nesse mercado. Esse mercado que eu quero conversar com vocês, tá? Que dá para trabalhar no campo, dá para trabalhar na cidade, tá? E que você pode, como advogado, auxiliar bastante para que o sistema funcione cada vez melhor. Ao mesmo tempo, nós produzimos muito alimento, somos autossuficientes em 5 dos 7 grupos alimentares, mas nós temos um outro problema, além da questão da autossuficiência, além da questão da fome. Eu vou mostrar sobre a fome também, né? É o dado que eu tenho mais antigo, mas eu vou mostrar para vocês. O outro lado da moeda é que 96 milhões dos brasileiros estão com sobrepeso, 26,8% dos adultos estão obesos, e quase metade dos brasileiros, essa é uma previsão do Congresso Internacional sobre Obesidade, sugere que quase metade, 48% dos adultos, seguindo esse ritmo, terão obesidade em até 20 anos, sendo que outros 27% vão viver com sobrepeso. Então, 27, 48, eu não sou bom de cálculo, mas daria, acho que 75, não é isso? 75% da população brasileira em 2044 vai ter sobrepeso ou vai ter obesidade. E é nesse momento que eu vejo o advogado, tá? Os colegas advogados tomando posse da questão legislativa, da questão das políticas públicas, da questão da alimentação, da segurança alimentar, e falando: não, nós não queremos um país assim. E como nós somos muitos e nós somos fortes, né, nós temos uma profissão que permite que nós tenhamos transversalidade, nós podemos mudar isso. Por isso que eu convoco os colegas para conhecerem essa área, para ajudarem essa mudança. Por outro lado, esse é um dado de 2021, 2022, é lógico que teve alguns agravamentos por causa da questão da pandemia, mas na época 33,1 milhões de brasileiros estavam passando fome, tá certo? Passando fome é um grau de insegurança alimentar grave. E mais da metade da população na época, 125,2 milhões de pessoas, viviam com algum grau de insegurança alimentar. Elas não passavam fome, a insegurança alimentar grave, mas tinham as questões relacionadas a uma insegurança alimentar moderada, leve, né, e só 41,3% da população não tinha realmente segurança alimentar. O que é segurança alimentar, Fred? Segurança alimentar é a possibilidade de você ter comida em quantidade e qualidade suficiente todos os dias. Acessibilidade, ter renda para poder adquirir isso, a comida que você está acostumado a comer, que é da tua região. Então, mantida essa identidade, a gente vai falar sobre isso para os colegas do direito, vamos explicar tudo isso. Exatamente por isso que eu chamo. Venham para a comunidade que vocês vão ter essas explicações sobre o que se trata cada um desses termos, tá? E aí eu fecho falando, reiterando com vocês, caminhem conosco, seja um alimentarista, tá? Atue dentro dessa área e veja esse mercado, venha conhecer pelo menos esse mercado, essas possibilidades comigo, para poder começar a caminhar. Você já tem a sua ocupação, já tem a área que você trabalha, mas você acha que há a possibilidade de crescer em outras áreas, que você tem interesse em outras áreas, o que você está trabalhando não está satisfazendo, você não está vendo possibilidade de progressão, pelo contrário, está cada vez pior. Muitos colegas me relatam isso, né? A qualidade está cada vez pior, a gente não tem o reconhecimento, a gente não tem possibilidade de estar atuando, a gente está quase que amarrado hoje em dia num judiciário que é muito impositivo e também traz muita insegurança jurídica, são decisões díspares, a gente tem que viver isso, explicar para o cliente, né? Nós fazemos atividade meio, não é atividade fim, então estou trazendo vocês uma possibilidade de ir para um outro olhar, para uma nova atividade. E aí eu solicito que vocês venham caminhar conosco. Seja um alimentarista, participe da nossa comunidade. Está aqui o nosso QR Code novamente, para aqueles que querem participar da nossa comunidade, que vão ter essa oportunidade de conversar diretamente comigo, pelo WhatsApp, e vão ter a possibilidade de participar de lives semanais que eu vou fazer. Eu vou disponibilizar alguns materiais para as pessoas que participam da nossa comunidade que são exclusivos. E também acompanhe nossas redes sociais, né? No Instagram. Meu Instagram está um pouquinho parado, né? Mas acompanhe lá que tem muito material e dentro do LinkedIn também. Vocês vão me ver posicionando ali dentro do LinkedIn. Eu faço mais uma vez esse convite para que você venha participar conosco, se torne um alimentarista, entre na nossa comunidade. Eu quero ter o prazer de conhecer você, conversar com você, ouvir seus comentários, as suas dúvidas, né? Comente. Também, mais uma vez, eu vou colocar. Precisamos aqui que o YouTube reconheça a gente, tá? Essa turma do direito, esse pessoal que é alimentarista. Então, se inscreva, que esse é um ponto importante, dê um joinha, comente, provoque comentários para que o YouTube possa levar essa mensagem a muito mais pessoas, tá? E participe também, como eu falei, dentro daquilo que são as opções, seja você assistindo no YouTube, seja você movimentando nas minhas redes sociais também, fazendo os comentários, eu vou estar lá presente para poder responder a vocês, tá? E, mais uma vez, eu coloco duas opções para que você venha participar desse nosso grupo. Uma é a opção anual. Aqui nós temos uma opção anual, que é a Calma. Por que Calma? Comunidade Alimentarista Anual, certo?
que é através do IALB, Instituto Alimentarista Brasileiro, que é a empresa que eu tenho, que desenvolve essa parte de educação e treinamentos dentro do setor alimentar. E tem também essa outra que eu já mostrei para vocês, né, que é o Calm, Comunidade Alimentarista. Esse é mensal, certo? R$ 9,90 por mês, é recorrente no cartão de crédito, tranquilo. E assim que você entrar no nosso grupo, vai ser um prazer recebê-lo para poder conversar cada vez mais sobre esses assuntos, sobre essas questões. Eu espero que esteja tudo bem, espero encontrá-lo em breve. Envie minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.